Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal que honra ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje, desse sábado, eu não vou dar notícia não, porque até não tem muita notícia para ser dada, o Vasco só joga na quarta-feira. E aí com essa situação toda do STF, mais uma ação no TJ, como o Vasco tá sendo gerido até agora, nesses primeiros dias da gestão do Jorge Salgado, os projetos do Jorge Salgado e do Levenciano, eu fiz aqui um rápido comparativo e vou dar uma destroçada rápida nesse vídeo aqui. Antes de partir para esse vídeo, eu queria pedir, galera, vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança um vídeo novo, qualquer conteúdo, vocês são notificados pelo YouTube, para vocês poderem ficar por dentro dos nossos conteúdos. Tem vídeos diários, 2 vídeos todos os dias, às 6 da manhã e às 18 horas. Tem os vídeos de finais de semana sempre ao meio-dia. Tem as lives do meio-dia de segunda a sexta com aquelas notícias do momento. Tem também live de entrevista. Tem as transmissões dos jogos que a gente faz em parceria com a Rádio Gama Esportiva. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal. Se você quiser ficar por dentro desse conteúdo todo dia ficar por dentro das notícias do Vasco, é só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Você que já é inscrito no nosso canal, às vezes não está recebendo a notificação, dá uma olhada lá no sininho, às vezes ele pode não estar ativado. Se vocês também puderem curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugeri-lo para mais vascaínos, ajuda muito a gente aqui no canal, galera, e é claro, a gente agradece. Vamos lá, galera, vamos partir para o vídeo, para o conteúdo. A gente está vendo como o Vasco tá se desenhando. Ontem o Botafogo perdeu para o Sport, a situação do Vasco fica cada vez mais perigosa. Eu até acho mesmo que o Vasco não vai cair. Eu acho que quem vai ocupar a vaga, mesmo tendo ganhado o jogo de ontem, vai ser o Sport. É a minha opinião. Eu acho que Goiás, Sport, Botafogo e Coritiba vão cair. Eu acho que o Vasco não vai cair até por milagre, como foi em 2018, pelos times de baixo estarem piores do que o próprio Vasco. Mas aí a gente fica pensando, nos últimos 3 anos da gestão Campelo, o Vasco lutou para não cair em todos os anos. As contratações do Campelo foram estapafúrdias, foram atabalhoadas, contratou jogador que não usou, contratou jogador que era banco e aí prorrogou o contrato para pagar dívida com esse jogador, no caso o Bruno César. Fez muita contratação errada. Jogadores que o Vasco poderia utilizar a base e acabou contratando jogadores que não somaram. E infelizmente o que eu vejo é que a gestão do Jorge Salgado, eu não tenho absolutamente nada contra o Jorge Salgado, acho o Jorge Salgado um grande vascaíno, mas infelizmente a gestão do Jorge Salgado vai caminhando, pelo início do que a gente está vendo, vai caminhando, infelizmente, para 3 anos iguais aos do Campelo. Por que eu estou falando isso? E aí eu vou botar aí para vocês na tela o que o Jorge Salgado falou à ESPN Brasil. Falou que se reuniu com 50 investidores e já estava assegurando 25 milhões de reais para um fundo de investimentos para o Vasco. 50 investidores, 25 milhões de reais, dá 500, vamos botar uma base de 500 mil, se a gente for dividir assim, 500 mil. Para mim, para vocês, pode ser muito dinheiro, pode ser um dinheiro ótimo para a gente pode ficar muito feliz se a gente tivesse esse dinheiro, mas para o Vasco é muito. Um clube centenário com uma folha salarial de 4 milhões só no futebol e que deve mais de 600 milhões de reais, isso é relevante? Na minha opinião, não. E aí o Jorge Salgado também deu outra declaração à ESPN falando que nesse momento é chance zero do Vasco fazer grandes contratações. Eu vou botar aí na tela também. Não vamos contratar, não vamos fazer grandes contratações. Nesse momento a chance é zero. Mais ou menos isso que ele está falando vai aparecer, está aparecendo aí para vocês. O Jorge Salgado caminha para a austeridade. O Campelo também caminhou na austeridade. E o Vasco não saiu do lugar, pelo contrário. Se não fosse a torcida abraçando na causa do CT e abraçando na causa do sócio-torcedor, o Vasco não teria saído do lugar em absolutamente nada. Além disso, teria brigado 3 anos consecutivos contra o rebaixamento. E não teria, nos clássicos, falando de futebol, nos clássicos, eu acho que talvez tenha sido a pior gestão de um presidente do Vasco.
E é o que a gente vê é o Jorge Salgado com o Adriano Mendes, que também parece ser um ótimo profissional, mas tentando e querendo agir dessa mesma maneira com austeridade. Isso a gente viu que não deu certo. Essa é a política dessa gestão. Eles querem agir dessa maneira, eles acham que esse é o caminho. Na minha opinião, esse não é o caminho. E aí, falando um pouco do Levenciano, que tem um projeto muito forte, muito grande, e muitos vascaínos, é certo que, pelo que eu vejo, a maioria da torcida do Vasco quer o projeto do Levenciano, mas tem muito vascaíno que chama ele de maluco, de lunático, que fala que ele é bravateiro, que fala que nada que ele quer vai acontecer. E aí o Levenciano comprovou cartas de intenções na ordem de acima de 200 milhões de euros para investimento no Vasco. Ele mostrou essas cartas, está aí aparecendo também para vocês na tela mais ou menos como foi, os valores. Ele mostrou essas cartas de intenção. Outra coisa que ele fez, ele falou diretamente com o Fábio Cordella, que é empresário de jogadores e está no meio do futebol europeu. Vou botar para vocês o vídeo aí na tela do Balotelli, das falas do Balotelli. Volevo fare i complimenti al nuovo presidente del Vasco, Leven, e al direttore Fabio Cordella. Ci vediamo presto. Balotelli não ia falar isso à toa. Balotelli não é maluco, não é doente mental para falar isso à toa, a troco de nada, né? O Levenciano conversou com o Hulk, tem deu aquela confusão com alguém que se dizia empresário do Hulk, e o Hulk ligou diretamente para o Leven, conversaram. Acabou que o Leven não assumiu de fato o Vasco. Conversou com o Touré, mas o Touré uma semana depois deu para trás, não quis vir jogar no Brasil, até por conta da família não querer vir morar no Brasil nesse momento de pandemia. O Levenciano estava falando com empresários de grandes jogadores. O Hulk está indo para o Atlético Mineiro. Não sei se já assinou ou se está para assinar com o Atlético Mineiro. A diferença deles dois é que um quer um projeto muito grandioso para o Vasco, o que na opinião dele, que é o Levenciano, vai fazer o Vasco gerar dinheiro para pagar as suas dívidas e vai se alavancar novamente no futebol. E o outro que é austeridade total, economizar o máximo de dinheiro possível, e isso no futebol a gente sabe que hoje em dia não dá certo, e muito provavelmente o Vasco vai sofrer 3 anos, amargar lutas contra o rebaixamento, se não coisas piores. Porque hoje no futebol você gastar muito pouco dinheiro, e não vem aqui, eu respeito os dois lados e respeito a opinião de todos, mas não venham exemplificar o Flamengo, porque o Flamengo não teve nada de austeridade. O Flamengo largou com a ajuda da Globo, com mais de 100 milhões de diferença para os outros clubes no pay-per-view. O Flamengo deu sorte, a gente não sabe se foi sorte ou se houve alguma coisa por trás. O Everton da Portuguesa foi escalado, coincidentemente depois do Flamengo ter escalado um jogador irregular, e aí a Portuguesa caiu. E era para cair Flamengo e Fluminense. O Flamengo teve ajuda que esquece, o Vasco não vai ter essa ajuda, principalmente da Globo. O Vasco não vai ter esse aporte da Globo como o Flamengo teve. Então, o Flamengo não teve austeridade, o Flamengo teve ajuda. Palmeiras também não teve austeridade, o Palmeiras teve ajuda, mas de outra forma. O Paulo Nobre injetou 200 milhões de reais. O Atlético Mineiro também não tem austeridade. O Atlético Mineiro tem investidores fortes que contratam grandes jogadores. É claro que eles vão lucrar depois. Então, para mim, como torcedor do Vasco, eu vi que essa política de austeridade não deu certo. A política do Levenciano a gente não sabe se pode dar certo ou não, mas é uma tentativa grandiosa. O Levenciano falou que queria contratar grandes jogadores para o Vasco e foi atrás desses grandes jogadores. O Jorge Salgado diz que não vai fazer nenhuma grande contratação, que a chance é 0. E aí a gente vê o Vasco nessa situação, vai jogar um clássico contra o Flamengo em situação muito inferior, jogando covardemente, jogando com medo do Flamengo. O Vasco lutando para não cair durante 3 temporadas seguidas. E o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, é um futuro complicado. Então a gente fica se perguntando. Aí tem gente que fala assim, o Levenciano é parecido com o Eurico Miranda. Eu pergunto à torcida do Vasco, eu vou falar de novo, eu não tenho absolutamente nada contra o Jorge Salgado.
mas como presidente do Vasco, eu acho que tá complicada essa política dele, vai ser complicada essa política da gestão dele. E aí a gente prefere um presidente como Eurico Miranda ou um presidente como Campelo? A gente prefere um Vasco como o do Eurico Miranda ou um Vasco como o do Campelo? Porque o Jorge Salgado parece muito com o Campelo. É claro que em termos administrativos, eu acho que o Jorge Salgado está quilômetros à frente do Campelo. Mas a política é a mesma. A política é muito parecida. Eu vou botar um videozinho do Eurico Miranda aí pra galera ver. Eu não gosto de falar. Eu fiz tudo para perder do Flamengo, tudo. Tirei o jogo de São Januário, não pago o bicho. Mas aí, 2-0, 9 jogos que o Vasco não perde pro Flamengo. Eu já perdi a conta, por não sei quantos. E aí, a gente prefere um dirigente como o Eurico ou um dirigente como o Campelo? O Vasco não ganhou do Flamengo em nenhum ano da gestão do Campelo. E logo na primeira partida, com o Jorge Salgado à frente do Vasco, a galera toda do Jorge Salgado na diretoria, o Vasco já toma uma sapatada pro Flamengo. Eu não quero isso pro Vasco. Eu respeito todas as correntes políticas e todos os pensamentos políticos, mas eu não quero isso pro Vasco. Eu quero um Vasco forte, eu quero um Vasco com grandes jogadores, brigando por grandes títulos. É isso que eu quero para o Vasco. Eu não quero o Vasco mais 3 anos sofrendo. A austeridade do Campelo serviu para quê? Se o Vasco nem diminuir a dívida, de verdade, de fato diminuiu. Lutando para não cair todos os anos. Eu fiz questão de fazer esse comparativo, até porque não tem muita notícia, como eu falei no início do vídeo. Eu fiz questão de fazer esse comparativo aí para a galera dar a sua opinião. O importante é isso, galera. Dê a sua opinião, deixa a sua opinião aí nos comentários. Uma política, a outra política, um jeito de um presidente, um jeito de outro presidente. O que o Vasco precisa realmente. E a gente não vai aguentar mais 3 anos de sofrimento, mais 3 anos sem ganhar do rival, perdendo o clássico até para o Fluminense, que é nosso freguês histórico, para o Botafogo a mesma coisa, não ganhando título, não disputando grandes títulos. É difícil a gente aguentar mais 3 anos dessa maneira. Esse foi o nosso vídeo, galera. Se vocês puderem curtir, compartilhar, ajuda muito aqui o nosso canal. Lembrando que esse final de semana não tem jogo do Vasco, mas na quarta-feira Vasco Fortaleza, com transmissão aqui no nosso canal, em parceria com a Gama Esportiva. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.